queridos alunos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, agora para a nossa terceira aula de homilética, em parceria com o Instituto da Liderança. O Instituto Ictus tem promovido, juntamente com a CEMAP, esse curso de base em teologia, médio em teologia e bacharel em teologia. Nós já falamos sobre a palavra homilética no seu original, que significa da importância de termos pregadores que não só tenham conhecimento, mas tenham vida. Falamos também sobre alguns perigos quanto à pregação nesse tempo, nessa geração. Falamos também sobre alguns tipos de pregação ou alguns tipos de sermão. E hoje eu vou falar sobre alguns pontos importantes na construção de uma pregação, de um esboço, de uma mensagem. Eu quero lhe incentivar a continuar por aí, fazer todas as suas anotações, tomar nota de tudo e também lançar mão do seu módulo digital, que já foi entregue para todos os alunos que já se matricularam para este ano de 2021. Eu hoje vou falar sobre o tema e sobre a introdução. Quero falar sobre esses dois assuntos, tema e introdução, porque são coisas muito importantes ou pontos importantes para a construção de um esboço, de uma mensagem ou de um sermão. E por que isso é tão importante? Por que isso é tão necessário? Eu penso que quando você assiste um filme, você se liga no filme, assiste as partes do filme, mas quando alguém pergunta sobre o filme, ele quer saber o nome do filme. Então imagine que, por exemplo, um filme aí de uns 20 anos atrás, pelo menos nessa época, chamado Matrix. Nós só sabemos a ideia desse filme com a sua surrealidade, com muita tecnologia, com muito efeito especial, justamente porque carrega esse nome Matrix. Poderia ser qualquer outro nome, mas quando falo no Matrix, o título do filme lhe traz lembranças de como o filme se construiu, dos seus personagens, de momentos importantes do filme. Isso quer dizer que o nome, o tema, o título, tanto de um filme quanto de uma pregação, fica marcante na nossa mente. Talvez você vai pregar mensagens que depois de 5, 6, 7, 10 anos, as pessoas lembrarão em virtude do tema que você construiu. Então, o tema é muito importante para a construção desse sermão. E o tema vai ser algo marcante. Lembra que existe uma diferença entre tema e título. Tema e título. Existe, por exemplo, alguns escritores da homilética, de esboços, no que diz respeito à pregação bíblica, que não define bem. Para ele pode ser tanto tema quanto título. E eu fico aqui me colocando na disposição de falar das duas coisas, mas você como aluno fique bem à vontade se você acha que deve usar ou não. Por que eu falo desses dois passos para a construção inicial de uma mensagem, de um sermão ou de um esboço? Porque existem, por exemplo, no meu caso, pregadores e pastores que fazem série de mensagens. Série de mensagem é muito importante para a igreja. Por exemplo, aqui na CEMAP, a igreja que eu sou pastor, nós trabalhamos dentro de uma visão de pequenos grupos e a gente usa as mensagens de domingo para reforçar verdades que estão contidas nas lições que os líderes dão durante a semana. Então, todo mês nós temos um tema. O mês de abril, por exemplo, é o tema da fé. O mês de maio, nós iremos trabalhar sobre a questão de uma nova vida em Cristo. Então, as lições dos pequenos grupos já tem falando sobre fé, que está uma lição espetacular. E aí, quando chega no domingo, a gente trabalha sobre este mesmo assunto. Então, são mensagens temáticas, existe um tema a ser direcionado. Isso significa que, por exemplo, o que eu prego no domingo é falado no PG na segunda, é colocado nos temas das orações das redes ministeriais, e a igreja fala uma só língua, fica muito mais sólida e fica muito especializada naquele tema determinado para aquele mês. Então, quando eu falo, por exemplo, a Igreja das Duas Asas, é uma série de mensagens que eu comecei aqui na igreja. Quando eu falo da Igreja das Duas Asas, isso é um título. Mas quando eu vou pregar em 4 ou 5 domingos, porque esse é o período que eu uso para fazer as séries, do início, do meio ao final, esse é o período que eu uso, eu posso falar Igreja das Duas Asas, mas no primeiro dia que eu preguei, o meu tema foi Deus
deseja que a igreja cresça. Esse é o tema, mas o título geral é A Igreja das Duas Asas, uma série de mensagens. No próximo domingo eu vou falar sobre grupo grande e grupo pequeno. Depois eu vou falar sobre a igreja missionária. Está tudo relacionado ao título, mas os temas abordados são diferentes. Você entende porque eu falo da questão do título do tema? O título é a ideia geral de uma mensagem, de uma série de mensagens, mas o tema especifica o esboço e a mensagem para aquele dia em especial. Então, existem pessoas que usam o título, usam o tema, mas existem outros que não precisam usar o título, até porque pode trazer confusão à mente dos ouvintes, se ele não estiver seguro daquilo que ele vai falar, como também para o pregador que não tem muita experiência no início, ele pode mesmo se atrapalhar entre o título e o tema. Então não fique preso a isso, mas como professor eu preciso mostrar as vertentes que existem para que cada aluno tome a sua decisão e o seu caminho. Então quando eu falo do título, eu estou falando daquilo que abrange todo um contexto dentro de um esboço e dentro de uma mensagem. Então, o que é um título? É o aspecto específico a ser apresentado, formulado, preparado para poder trazer uma ideia central para os ouvintes. Aí você fala, mas eu posso fazer um esboço sem título, sem tema? Você pode, logicamente. Não tem uma regra áurea para isso. Mas o que eu garanto por experiência é que as pessoas sempre se lembrarão da sua mensagem quando você põe um título ou um tema. Eu, por exemplo, fiz 2 séries de mensagens nos livros de John Bevere. O primeiro livro foi A Isca de Satanás, que as pessoas comentam até hoje. O segundo foi Kryptonita. Eu fiz uma série de mensagens sobre o reino de Deus. Eu tenho obreiros que até hoje falam assim, pastor, prega de novo essa mensagem, fala de novo sobre essa série de mensagens. Então as pessoas elas sempre vão lembrar quando você der um título ou um tema. Primeira verdade sobre o título. O título deve ser pertinente ao texto ou à mensagem. Você não pode dar um título que não tem nada a ver com o texto que você acabou de ler. Então eu anotei que, por exemplo, Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 18, que é aquela narrativa, aquele cenário do sacrifício de Isaac pelas mãos do próprio pai Abraão, que não acaba acontecendo, mas é dentro desse contexto que esse capítulo de Gênesis é escrito. E aí se você for, por exemplo, dar um título, um tema a essa mensagem, se você quer, por exemplo, trazer à igreja a obediência, então o seu título seria o preço da obediência. Porque todo sacrifício requer um preço. A palavra sacrifício já traz a ideia de que algo precisa ser pago. Então se você quer trazer à igreja, hoje eu vou trazer uma mensagem à igreja para despertar a igreja à obediência. E vou usar Gênesis 22, mas qual o tema que eu uso? Você pode usar o tema, o preço da obediência. Existem muitos livros hoje, inclusive de homilética, que eles dão várias opções de títulos e palavras sinônimas para você preparar um tema. Mas se de repente você quer falar sobre a paternidade, que é um tema que está sendo muito falado nesses últimos 10 anos no Brasil, eu quero falar sobre paternidade. Vou usar Gênesis capítulo 22, quando Paulo em Romanos vai dizer que Abraão foi pai de todos, então Abraão tinha uma paternidade. Você pode falar sobre, por exemplo, um pai exemplar. Isso pode tocar tanto na paternidade espiritual quanto na paternidade biológica. Você está entendendo que o tema tem que estar alencado, pertinente ao texto e à mensagem que você vai ministrar. A segunda verdade sobre o título ou sobre o tema é que ele deve ser interessante. É preciso que haja um desejo de curiosidade. As pessoas são curiosas por natureza. E quando você traz um título, um tema, pode trazer um despertamento. Por exemplo, quando eu falei assim, vou fazer uma série de mensagens sobre a isca de Satanás. Alguém diz, a isca de Satanás, o que isso significa? Eu preciso saber sobre isso. Eu vou fazer uma série de mensagens sobre Kryptonita. Kryptonita. E a gente pensa logo no Superman. E aí você vai trazer uma mensagem mostrando como é que isso funciona, usando textos bíblicos, ilustrações, recheando a palavra. As pessoas quase que elas
descem água na boca, com vontade de querer mais, de aprender mais, de ouvir mais. Porque o tema, ele precisa ser interessante. Então, cuidado para não fazer um tema espalhafatoso demais, um tema incoerente ou até indecente. Você tem que ter cuidado com isso. Mas tem que ser um tema interessante, pode ser um tema atual. Nós fizemos, por exemplo, aqui um encontrão com jovens e o tema foi sinergia espiritual. O que é a sinergia? É a união de todas as energias. E quando a gente falou de energia, lógico, a gente não crê na energia no espiritual, nós cremos no espiritual e não no físico. Mas era a ideia de que todos os jovens reunidos em um grande encontrão iria gerar algo espiritual, porque um só faz um grande efeito, mas 100 jovens, 200 jovens, como nós tivemos aqui algum tempo atrás, vai trazer um efeito muito maior. Perceba que o tema precisa ser interessante, mas cuidado para que o seu tema não tenha nada a ver com a mensagem, não tenha nada a ver com o texto, e pode até haver com as duas coisas, mas é um tema espalhafatoso, esquisito, que as pessoas não terão interesse em ouvir. Anotei aqui 1 Reis capítulo 17, quando Elias está no Querite. Imagine que ele está no Querite e você vai falar sobre a fome dos dias de Elias. A fome dos dias de Elias. Isso é interessante. Se já era um tempo de fome, então você poderia, por exemplo, em vez de não colocar um tema assim que não seja tão interessante e que seja um tema até muito negativo, você pode falar o querite de Deus. Hoje eu vou falar sobre o querite de Deus. E alguém vai perguntar, o querite, o que é querite? E a palavra hebraica, querite, quer dizer colocar no tamanho certo. Deus estava tratando Elias no querite, onde ele ficou mais de um ano, sendo tratado por Deus, para que se apresentasse no momento certo e na hora certa. E quantas vezes nós estamos no querer de Deus? Deus nos esconde. Primeiro Deus escondeu. Deus falou, Elias, agora vai se esconder. Lá na frente, quando ele vai para o Monte Carmelo, ele diz, agora você se apresenta. O querer de Deus é o tempo que nós ficamos escondidos em Deus, sendo treinados, trabalhados, esmerados. Não ficou melhor? Não ficou mais interessante? Então sempre procure trazer um tema ou um título interessante. A terceira coisa sobre o título é que o título deve estar de acordo com a dignidade do púlpito. O título tem que estar de acordo com a dignidade do púlpito. Você tem que ter cuidado para não colocar não só uma coisa incoerente, mas também uma coisa irreverente ou rude demais. Eu até anotei aqui sobre um tema e o pregador começou a pregar e disse, o meu tema hoje é porque eu não sou um urubu. Por incrível que pareça, isso foi verdade. O meu tema hoje é porque eu não sou um urubu. Foi uma pergunta boba, uma pergunta desnecessária, uma pergunta esquisita. Mas na verdade, quando ele traz esse tema, ele vai respaldar dizendo, graças a Deus que eu sou o que sou. Ele queria mostrar que ele era a imagem e semelhança de Deus. Mas ele poderia, por exemplo, trazer o tema dizendo, porque eu não tenho a força de um leão, já que ele queria falar sobre isso. Ou porque eu não sou tão grande quanto o elefante. Já que ele quer tratar sobre a questão animal, ele teve aqui todo cuidado, mas ele tratou de um animal que já tem uma ideia ruim, porque é um animal que se alimenta de corpos em decomposição. Por outro lado, existe a questão pejorativa e preconceituosa. Então foi um tema que não chamou a atenção de ninguém, no sentido de ser atraente. Chamou a atenção das pessoas por ser um tema espalhafatoso, irreverente e esquisito. Então, cuidado para você não trazer um tema que não tem nada a ver com a dignidade do púlpito da igreja onde você está. Por exemplo, tem alguns pregadores, e aí tem muito cuidado com a questão da modernidade, né? Talvez você queira ser muito moderno, muito atual, ou talvez até mostrar uma performance e dizer assim, eu vou trazer um tema inusitado, vai chamar a atenção de todo mundo. Cuidado para o tiro não sair pela culatra. Porque tem pregadores, por exemplo, que usam textos ou frases de músicas seculares para introduzir os seus sermões. Ou até para ser tema dos seus sermões. Eu já vi pregador fazer isso. Mas vi isso um pregador experiente, que trouxe uma mensagem muito robusta. Então você tem que ser muito bom
para poder convencer as pessoas de que aquilo não era uma apologia ao secularismo, mas é para mostrar algo negativo que a música carregava. Então esse é o tema. Então quando você, por exemplo, quiser usar uma frase de uma música secular, ou até de uma poesia secular, você deve fazer 3 perguntas. Vale a pena usar a letra desta música? Primeira pergunta, vale a pena usar a letra desta música? A segunda pergunta, a letra da música é apropriada para este culto? Tendo em vista que existem cultos que eles são especiais. O Dia das Mães, o Natal, né? Por exemplo, a comemoração do aniversário da igreja. Ter muito cuidado. A terceira coisa, eu posso encontrar melhor mensagem musical em outra fonte? Será que eu só tenho esse tipo de música? Eu posso encontrar outra mensagem musical, ainda que seja uma música secular? Então, tenhamos este cuidado, porque isso é muito importante para o desenvolvimento da mensagem. Se você errar ali no tema, no sentido de o seu tema não tem nada a ver com a sua mensagem, as pessoas não vão querer lhe ouvir, vão dizer assim, é alguém que não está seguro daquilo que está a passar. E lembra que mensagens boas, pregação é persuasão, é convencimento. Você tem que provar aquilo que você está pregando para que você possa atrair os olhares e os ouvidos dos ouvintes. A quarta verdade sobre o título é que o título deve ser breve. Ok, gente? O título deve ser breve. Então, por exemplo, no século XIX ou XVIII, você tinha ali pregadores que os títulos tinham mais ou menos 23 palavras. Então imagine um título, um tema com 23 palavras, era quase um livro. Não era um tema de mensagem, era praticamente a própria mensagem. Então cuidado para você não colocar um tema muito longo, um título muito extenso, que quando terminar as pessoas já estão indo embora para casa. Então o título deve ser breve, condense bastante o título, ok? Dê um título curto. Um título bem interessante que as pessoas vão gostar e que eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de gravar na mente das pessoas. Hoje, quando você olha as grandes empresas multinacionais, as corporações internacionais ou nacionais, você vai perceber que eles colocam as suas empresas com nomes curtos. Eu percebi mesmo que a Magazine Luiza era Magazine Luiza e era um nome curto. Mas eles reduziram para Magalu, para que atraísse mais a atenção das pessoas, para que fosse uma palavra fácil de gravar na mente das pessoas. As operadoras de telefonia, por exemplo, é Oi, Vivo, TIM, Claro, Nextel. Perceba como as coisas vão se reduzindo. McDonald's, hoje já fala Mac. Vamos no Mac? Então veja que assim como as pessoas têm estudado sobre isso, de que as pessoas elas querem ouvir algo rápido, gravar rápido, o seu título, o seu tema tem que ser algo breve e não prolixo e não extenso. A quinta coisa sobre o título, sobre o tema, é que ele pode vir em forma de afirmação, de interrogação ou de exclamação. Ele pode vir em forma de afirmação, interrogação ou exclamação. E também você pode fazer do seu tema uma passagem bíblica. Você pode pegar uma passagem bíblica e fazer disso um tema. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o versículo 1 do capítulo 23 de Salmo. Pode ser o tema da sua mensagem, sem problema algum. Vou dar aqui exemplo de títulos interrogativos, que são perguntas. As pessoas gostam de perguntas. Então, quando você chega lá e diz, o tema da mensagem hoje é qual o significado da fé? Qual o significado da fé? As pessoas gostam de perguntas. Porque toda pergunta requer uma resposta, ainda que essa seja uma pergunta retórica, que não necessita de uma resposta. O segundo tipo de título ou tema é afirmativo ou declarativo. Deus pode cuidar dos nossos problemas. Deus pode cuidar dos nossos problemas. Então, são temas que as pessoas gostam de ouvir. Quem não está enfrentando problema? Aí você fala, Deus pode cuidar dos seus problemas. Esse é o tema de hoje. As pessoas vão lá num tema como esse. Um título exclamativo. Então, por exemplo, eu usei aqui um título bíblico. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É uma exclamação, é uma declaração, é uma palavra de firmeza e é um versículo bíblico. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Um título ou um tema.
Então, vocês percebem como você tem várias e várias formas de apresentar os seus títulos e os temas para que as pessoas possam prestar muito atenção a todas essas coisas. Então, de repente, você é um pregador e você foi convidado para ministrar na igreja. Pergunte, vocês estão trabalhando o que esse mês? Qual é o tema? Se é que tem algum tema? O que o pastor deseja que a igreja possa ouvir? Não, entenda, não que a gente vai falar aquilo que o povo quer ouvir, mas de repente aquilo que o pastor está trabalhando na igreja possa ser a mesma coisa que o Espírito Santo esteja plantando no nosso coração, e a gente precisa dessa confirmação. Então nunca deixe de pôr um tema e um título à sua mensagem. Não deixe de pôr um título e nem um tema à sua mensagem, mas tenha cuidado de usar com muito critério. Eu gosto muito de mensagens temáticas. Uma quarta-feira aí atrás aqui na igreja, eu preguei uma mensagem expositiva em 1 Reis capítulo 17, quando se usa uma grande porção. Vocês lembram disso, né? Sermão temático baseado no tema, sermão textual num texto curto, sermão expositivo numa porção maior do texto bíblico. Vocês entenderam sobre tema? Entenderam sobre título? Isso é muito importante. Tá? Então o pregador ele tem que estar muito atualizado, muito atualizado. Infelizmente hoje as duas coisas que falam mais na TV chama-se coronavírus e Bolsonaro. Então não dá para atualizar muito quando você tem uma mídia como essa na nação brasileira. Mas é bom você entrar no Instagram, no Facebook de notícias, você entrar em sites de notícias, você entrar às vezes que tem uma TV com canais fechados, conhecer um pouco, estudar alguma coisa, porque você precisa ter conteúdo. Nosso povo hoje é um povo bem informado. Na verdade, o mundo ficou bem informado. Dizem hoje que uma criança de 6 anos recebe mais informação do que os reis da antiguidade. Então nós estamos num tempo de muita informação, não é? E a gente precisa ter esse cuidado, porque o nosso povo hoje está sendo muito exigente. Talvez não é o povo que vai falar, olha, eu queria uma mensagem melhor, talvez não seja isso. Mas talvez você pense que está muito raso, que precisa se aprofundar mais. É lendo livros, é ouvindo noticiários, é se atualizando, mas acima de tudo, a fonte está lá em cima. A fonte está com ele. Salmo 87:7 diz, as minhas fontes estão em ti. As nossas fontes estão no Senhor. Então nunca perca a unção que vem lá de cima. Porque você não tem que pregar somente a mente, é preciso pregar o coração. A mente gera conhecimento, o coração gera fogo, avivamento, renovo, poder. Ok? O segundo ponto que eu quero trabalhar nessa aula de hoje é sobre a introdução da mensagem. A introdução. Gente, a introdução é a parte vital da pregação. Quando você assiste um filme, e eu lanço um monte de filmes aqui, porque eu sei que nós estamos na geração que gosta muito de filmes, séries, eu gosto também de filmes. Mas quando você está assistindo o filme, tem o trailer do filme, que é o resumo do filme. Através do trailer do filme é que você define se vai assistir ou não, se lhe atraiu ou se não atraiu, se é bem o filme que você queria assistir. A mesma coisa é a mensagem. O pregador tem que ter uma boa introdução. Ele tem que apresentar de tal modo que, se possível, ele consiga a boa disposição de todas as pessoas que estão ouvindo. Então a introdução tem que ser muito boa. Olha o que esse livro fala sobre introdução. É o processo pelo qual o pregador busca preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que irá proclamar. O pregador disse que a introdução são garras de ferro que seguram na cabeça do ouvinte, da pessoa que está ali a ouvir, e não solta mais. É a introdução que vai garantir se as pessoas irão lhe ouvir ou não. Então, primeiro, as duas principais coisas sobre introdução é que você tem que conquistar a boa vontade dos ouvintes, ok? Uma introdução que seja interessante, que as pessoas digam assim, eu vou aceitar ouvir essa palavra. A segunda coisa é despertar o interesse pelo tema que você estará ministrando. Lembra que a introdução está linkada ao tema que você deu. Então eu falei sobre tema agora e sobre título, mas a introdução tem que estar linkada ao tema que você acabou de dar. Então vamos lá para algumas verdades sobre a introdução. Primeira coisa, a introdução também deve ser breve, assim como o tema.
Você já viu aquele pregador que já pregou 38 minutos e diz, eu ainda estou na introdução? Então, se a introdução desse pregador são 38 minutos, imagine quantas horas a mensagem dele vai durar. Então, queridos, traga uma introdução que seja breve, que as pessoas elas vão entender a mensagem. Por exemplo, Lucas capítulo 15, quando fala do filho pródigo, você pode, por exemplo, atualizar uma introdução para esse tempo. Eu li o livro e tive uma outra ideia bem interessante sobre, por exemplo, todos os grandes eventos têm um lugar chamado Perdidos e Achados ou Achados e Perdidos. Todo lugar tem. Então, todo lugar vai que alguém perde uma carteira de bolso, ou perdeu um relógio, ou perdeu uma corrente, ou perdeu uma chave, um documento. Existe um lugar chamado Achados e Perdidos. No aeroporto tem, na rodoviária tem. É o lugar onde as pessoas que encontram essas peças que não lhe pertencem passam para serem entregues. Aqui na igreja a gente tem a secretaria. Quando alguém perde uma coisa, deixa aqui. Então, todo lugar tem um departamento de achados e perdidos. E o departamento de achados e perdidos da Bíblia está em Lucas capítulo 15. 3 coisas foram perdidas ali. E Jesus é quem está falando. A primeira foi uma ovelha. A segunda foi uma moeda. E a terceira foi um filho. Interessante que a ovelha foi 1 em 100, uma proporção de 1%. Depois uma moeda, que é 1 em 10, uma proporção de 10%. Depois um filho, entre 2 filhos, uma proporção de 50%. Perceba que o próprio Jesus valoriza mais o filho do que a moeda e do que a ovelha. Porque para Jesus, você é mais importante do que coisas e do que animais. Então, eu quero falar hoje sobre a história de um filho que se perdeu, mas foi encontrado. Essa foi a minha introdução. Uma introdução simples, informativa, que deu água na boca de quem está ouvindo, e através da introdução a pessoa diz, essa mensagem será boa. Uma introdução, 30 segundos aqui, menos de 1 minuto, mas a introdução já está pronta, você está dizendo, é isso aqui que eu quero falar. O ruim é quando alguém fala, eu vou falar sobre fé, e de repente ele fala sobre inferno. Eu vou falar sobre graça, e de repente ele vai falar sobre ira. Então cuidado para o seu tema e essa introdução não ter nada a ver com o corpo da sua mensagem. Porque a introdução tem que ser breve. Você já foi em um restaurante que demorou tanto de colocar comida na mesa que você já perdeu até o apetite e ficou com raiva e chateado e preferiu ir para outro lugar? Tem pregador que ele nem preparou a mesa ainda para dar comida a quem está ouvindo ele. Porque a palavra de Deus é alimento. Então, quando esse pregador demora de colocar comida na mesa, você cansa de ouvi-lo, porque a introdução dele é longa. Então, não tem uma introdução longa, seja uma introdução específica, cirúrgica, que vai no ponto certo, que os ouvintes precisam receber naquele dia ou daquela noite. Ok? Quando eu prego o Salmo 46, por exemplo, eu falo o contexto histórico onde o Salmo foi escrito. E eu digo assim, por que o Salmo 46 foi escrito? Porque é um salmo de uma guerra, de vitória sobre uma guerra que não existiu. As pessoas dizem, mas como foi uma vitória sobre uma guerra que não existiu? E eu coloco o contexto histórico. As pessoas entram comigo na mensagem, elas ficam sentadas como se elas estivessem dentro do próprio Salmo 46, porque esse é o desafio do pregador. É trazer a atenção, a boa vontade e fazer com que a pessoa caminhe contigo por toda aquela mensagem. Por isso que a introdução vai ser o ponto vital da mensagem e da pregação. A segunda coisa, tem muita coisa muito parecida da introdução com o título e o tema, é que a introdução deve ser interessante. Então você pode, por exemplo, começar o sermão com uma frase que está no momento forte. Você pode começar com uma frase de um livro, uma frase de uma música. Você pode começar uma introdução até mesmo com um versículo bíblico, com uma ilustração. Olha, ilustração também para introdução de mensagem é muito, mas muito bom, bem interessante. Então, essa introdução, ela tem que ser interessante porque ela precisa despertar o ouvinte.
Aquela pessoa que ouve e diz, eu quero ouvir essa mensagem. Eu preciso ouvir esta mensagem. Quando eu, por exemplo, ministrei sobre o Vale de Ossos Secos, eu já falei, por exemplo, por que Deus enviou um profeta ao Vale dos Ossos Secos? E qual foi a diferença que aconteceu um avivamento num lugar que aparentemente estava em trevas e em um ambiente de morte? Havia Deus, o Espírito Santo, o profeta e o lugar. Mas não havia avivamento. Por quê? Então, quando você levanta essas dúvidas na mente do ouvinte com a introdução, as pessoas dizem, realmente, tinha Deus, o Espírito Santo, o profeta e o povo. Além disso, tinha um lugar. Mas por que não houve avivamento? Porque faltava uma coisa. E é por isso que você descobre. E eu falei sobre o poder de uma palavra. Faltava a palavra. A palavra estava na boca do profeta. E quando ele liberou a palavra, no versículo 4, começou um grande despertamento. E posteriormente, um grande avivamento. A terceira coisa é que a introdução deve levar a ideia dominante ao ponto principal da mensagem. Então você tem que levar essa introdução indo direto ao assunto que você propõe. Aqui já não é tema nem título. Aqui já é o resumo da mensagem. Você tem que ir direto ao ponto. Irmãos, quantas pessoas eu já vi ler o versículo bíblico. Já 2 vezes aconteceu essa semana, eu vi a pessoa lendo o versículo bíblico e não pregou nada com nada do que ele leu. A introdução não teve nada a ver com o que ele leu. Eu tive, por exemplo, agora um líder de pequeno grupo aqui, que ele foi, eu até coloquei para os supervisores de pequenos grupos, falei, olha a introdução que fulano fez, falando sobre fé. Ele perguntou assim, vocês aqui têm habilidades? Alguém disse, tem. Eu indiquei no pequeno grupo que é online, virtual, de fulano e fulano tem habilidades interessantes. E aí ele perguntou, quando depois que as pessoas responderam sobre habilidade, ele perguntou assim, mas vocês aperfeiçoam? Se vocês ficarem 3 ou 5 anos sem trabalhar nessa área, vocês estarão aperfeiçoados? Eles disseram, não. Preciso treinar, especializar, trabalhar, ter manutenção. Ele falou muito bem. Assim mesma coisa é a fé. Ele estava falando sobre o exercício da fé. A fé precisa ser exercitada, porque senão ela atrofia. Uau! Foi no ponto. Foi direto ao ponto. Então, por exemplo, você pode usar, por exemplo, uma ideia científica. Eu já, por exemplo, usei, queridos, falando sobre o átomo, né? Quando o homem descobriu que o átomo poderia ser separado, criou a bomba atômica. E eu falo sobre a arma secreta. Aí foi justamente que as nações começaram a pensar em armamento, em poder bélico, porque as nações são fortes justamente pelo fato de serem armadas, de terem grandes exércitos. E aí eu fui falando um pouco sobre isso, e eu disse assim, existem várias nações com armas secretas. Coreia do Norte, Rússia, Estados Unidos, país do Oriente Médio. Mas existe uma arma muito maior do que qualquer arma, por maior tecnologia que exista. E essa arma está na palavra de Deus, essa arma que eu quero apresentar. A arma secreta que não é da Rússia. A arma secreta que não é de Israel, que não é dos Estados Unidos. A arma secreta que não é da Coreia do Norte. A arma secreta de Deus é a oração. É uma introdução. Uma introdução pertinente àquilo que eu vou falar. Você está entendendo? Pertinente à mensagem que eu irei trazer. Então, quando você entende justamente sobre essa verdade, quando você coloca isso no seu coração, quando você se prepara para isso, as pessoas vão querer lhe ouvir. Ok? É sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o título e tema e sobre a introdução. Porque é isso que vai fazer com que sua mensagem deslanche. E depois, na próxima aula, eu vou falar sobre a proposição. O que é a proposição? A proposição é o assunto principal da mensagem. É a mensagem em si. Como preparar isso? Por isso que um conselho que eu te dou, deixe para preparar o tema no final. O tema é a última coisa que você prepara. Porque se Deus já deu a mensagem, já deu o versículo, já deu o capítulo, já deu as ideias, então é a mensagem que define o tema. Não é o tema que define a mensagem. Então a mensagem está pronta, eu preciso arrumar um tema para esta mensagem. Tá bom, queridos alunos? Deus abençoe a vida de vocês
receba aí a nossa terceira aula do módulo de homilética. Você que já se inscreveu e ainda não recebeu o módulo digital totalmente gratuito, me procure pelo WhatsApp 779-8815-4910. Deus abençoe, até a nossa próxima e última aula de homilética. Tchau, tchau, um grande abraço.